Daí a médica explicou que iam limpar ela e iam me limpar. E depois eu ia pra sala, pra um quarto, e ia levar ela pra mim dar de mamar ela. Aí enquanto a médica tava me limpando, eu tava cochilando. A galera conversando comigo, era só era uma enfermeira, né? Meu parto foi de sangue, muito sangue. E aí ela conversava, falava, eu dormindo, cochilando. Aí às vezes eu me acordava num susto, procurando por ela. Aí eu procurava por ela, aí via que a médica ainda tava conversando. Era uns cochilos muito rápido, até porque eu tava com 25 horas sentindo dor sem dormir. E com muita fome, eu tava tão tonta, eu comi só na minha avó um pouco. E depois bebi um suco de laranja, que eu queria comer uma coisa, eu queria só uma coisa gelada, enquanto eu tava sentindo dor. Meu pai foi comprar um suco de laranja. Aí quando eu tava sentindo contração, internada já, eu vomitei tudo que tinha. O restinho, né? O pouquinho que tinha. Daí ela me ajudou a ir pra cadeira de rodas e eu fui pro quarto. Aí quando eu cheguei lá, não tinha ninguém. Não tinha minhas coisas, não tinha ninguém. Aí passou uma mulher, eu pedi o celular dela emprestado. Daí eu liguei pra minha mãe. E eu tava esperando minha mãe em um quarto e ela tava me esperando em outro. Aí a gente se encontrou. Ela tava com a cara assim meio de que eu fiquei logo nervosa. Daí eu dormi de novo. Depois acordei com 2 pediatras lá no meu quarto, falando que minha filha tinha nascido um pouco cansada, que ela tinha inalado mecona. Ela não estava passando do dia, não estava passando do tempo, ela nasceu com 39 semanas e 4 dias. Ela estava bem, o coração normal, foi parto normal. Eu não sei porquê. Ela fez cocô na hora do parto e inalou. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei. A médica disse que isso acontecia mais em parto cesárea. Parto normal era muito difícil acontecer. E acontecia em parto cesárea quando o bebê estava passando do tempo. Minha filha estava com as 39 semanas. Foi parto normal e eu não sei o que aconteceu. Daí ela falou que elas já estavam feitos todos os procedimentos. Ela estava recebendo oxigênio e que se ela melhorasse, ela continuaria lá. Se não, ela seria transferida para uma UTI neonatal, porque lá eles não tinham todos os recursos pro caso dela. Se a situação se agravasse, ela iria para um hospital. Daí depois foram lá no meu quarto dizer que ela precisaria ser transferida. Aí eu vi que era complicado mesmo a situação. Até então eu tinha caído a ficha, eu tava muito tonta. Tava também sob efeito de anestesia um pouco, né? Aí eu sabia que minha filha ia ser transferida e estavam procurando uma vaga para ela. Depois ela veio me dizer que a médica, a diretora do hospital, aliás, a diretora, conseguiu uma vaga para ela em um hospital muito bom na minha cidade, que é um hospital que não tem índice de mortes de recém-nascido. Ela me explicou que lá tinha todos os recursos que ela precisaria, que ela iria ficar bem. A doutora... a doutora do hospital. Ela disse que conseguiu encaixar ela como paciente zero, porque não tinha vaga. Só que ela começou a conversar com os conhecidos lá e conseguiu colocar a Valentina lá no meio. Daí me chamaram, perguntaram se eu queria ver minha filha. Eu passei esse tempo todo da gravidez querendo ver a minha filha. Aí eu fui ver. Aí quando eu vi ela, gente, aí eu vi ela direito, sabe, limpinha. Peguei nela. Eu vi o quanto a minha filha era linda, bem pesadinha, sabe? Os peitinhos dela. Ela não tinha aquela coisa assim de recém-nascido, ela não parecia um recém-nascido. Ela parecia ter já um mês. Bem cabeludinha, ia ficar linda na tiara. Várias roupas que eu levei pra ela não ia caber. Não ia caber nela, porque ela era muito gordinha.
nas perninhas, ela ficava assim com as pernas meio dobradinhas assim na incubadora, que não cabia ela. Aí ela foi transferida. Disseram que eu não podia andar ainda. É tanto que eu fui de cadeira de roda, né, ver ela. Na hora me deu uma confusão na minha cabeça que eu não vi nem a cadeira de roda. Fui sozinha procurando o meu quarto a pé. Aí a minha avó, essa noite de segunda-feira, do dia que ela nasceu, ela foi transferida à noite. Nasceu de manhã, foi transferida à noite. O hospital deu toda a recepção para ela. Tinha coisas lá, não tinha coisas lá, ele mandava ir buscar em outro hospital. Mandou meu pai comprar algumas coisas. Eles estavam dando toda a recepção para minha filha. Disseram que se não tivesse vaga no estado, ela ia de helicóptero para outro estado que tivesse vaga, mas ela ia ficar bem. Falaram várias coisas, então nesse ponto eu no começo achei que foi negligência médica, quando eu estava atrás de uma explicação. Mas agora eu pensando bem, pensando em tudo que aconteceu, aquele hospital deu toda a recepção, toda a assistência para mim e para ela. Eram direto, indo lá onde eu estava, direto em cima de mim e dela. Daí a minha mãe dormiu comigo nessa segunda. Na terça, ela foi pra onde a minha filha tava, ela e o meu pai. E quem ficou comigo na maternidade foi minha avó. Eu tava louca pra ir, mas a maternidade só liberava com 48 horas. Eu ou qualquer paciente. Daí a minha mãe ligou, chegou toda esperançosa lá onde eu tava. Ela ia pra minha filha, ficava lá e vinha pra mim. Ela chegou tão esperançosa, meu pai veio com os olhos brilhando. Eu fiquei tão mais calma, tão mais aliviada. E saber que minha filha poderia ficar bem. Ele disse que lá tinha tudo, que olhava assim pros cantos e tinha tantos aparelhos. Eles dois estavam muito esperançosos. Isso terça. Aí na terça eu fui registrar ela. Quando eu fui dormir de terça para quarta, e toda hora, gente, eu pedia muito a Deus. Eu orava pela minha filha toda hora. Eu cantava o hino, quão grande é o meu Deus. Esse hino nunca tinha passado pela minha cabeça, mas quando eu estava na maternidade eu não parava de cantar ele. Daí na madrugada de terça para quarta já estava ficando amanhecendo e eu não estava conseguindo dormir. Eu estava me sentindo tão só. Aí eu liguei para minha mãe. Ela estava em casa, gente, não podia ficar lá. Só quem podia ficar era a mãe. Com a minha filha só podia ficar eu. Daí eu liguei pra minha mãe, dizendo que eu tava sentindo uma angústia, alguma coisa estava errada. Aí ela me acalmou e eu consegui dormir. Aí amanheceu o dia, quarta-feira, graças a Deus, eu ia receber alta. Não via a hora de receber alta. 11 horas eu recebi. E foi eu, minha mãe, e minha avó e meu pai na ambulância, pra onde tava minha filha. Chegando lá, eu pude logo entrar. Como eu sou a mãe, eu podia entrar, os pais podem entrar. E aí a minha mãe também entrou, porque o caso dela era bem delicado. Eu acredito que eles deixaram minha mãe entrar por isso, que lá era muito rígido, um hospital muito rígido. Só podia receber visita de avós, de irmãos e de tios. De 3 horas, a partir de 3 horas só. Só que eu e minha mãe entramos quando a gente chegou umas 11h40. E aí vi minha filha, eu não conseguia falar nada, só chorava muito. E aí isso foi uns 5 minutos, 6 que eu tava na sala com ela, os aparelhos começaram a apitar. Isso não tinha acontecido ainda, foi só quando eu cheguei. Os aparelhos começaram a apitar, os enfermeiros foram pra cima e me tiraram da sala, eu e minha mãe. E eu comecei a chorar, fazer um escândalo. E passou tempos e nada de ninguém me falar nada. E o que é que tinha acontecido, ninguém me falava. Aí depois me chamaram de novo, eu entrei de novo. Ela tava estável, tava viva. Bem, ela não tava, senão ela estaria comigo. E aí eles estavam tentando. Uma médica era bem sincera. Ela dizia que a situação dela era grave, ela não tava conseguindo fazer xixi. Só que ela
de terça-feira, quando minha mãe foi lá, ela tinha dito que ela não conseguia fazer xixi. Mas aí ela teve uma melhora, conseguiu fazer xixi e tal, a mamãe ficou feliz. Aí nessa hora eu conversei mais com minha filha. Eu disse que ia dar tudo certo, que ela era minha, que a gente ia pra casa, que ela já me provou o quanto ela era uma guerreira tão novinha. Tão novinha, gente. Várias agulhadas. Ela foi sondada, foi drenada, foi desdrenada para ir de um hospital pro outro. Sangrava quando faziam isso. Dessa vez eu conversei melhor com ela, né? E aí foram uns 7, 8 minutos. Uns 7 minutos ou menos, eu acho. Mais aparelhos. Dessa vez foi vários médicos pra cima dela. Eu ficava assim, olhando, vindo de vários lados. Aí me tiraram de novo, eu não saía de jeito nenhum. Veio uma enfermeira e era minha mãe me puxando e eu não querendo sair. E daí passaram horas sem me falar nada. Deu 3 horas, a minha avó queria ver ela. E não deixaram minha avó entrar. Todos os outros bebês puderam receber visitas, ela não pôde receber visitas. Terça-feira, gente... esqueci de falar isso pra vocês. Terça-feira foram 2 tias minhas e o meu avô. Daí uma tia não pode entrar, a minha outra tia deu lá uma conversa e entrou, e o meu avô pôde entrar. Ele batizou ela, lá no hospital. Ele batizou minha filha. E aí, quarta-feira, continuando, né? Quarta-feira, aí eu tava sentada e cada vez que saía alguém com um uniforme verde, dava uma facada, era uma facada no meu coração. E ninguém me falava nada, e aí entrava gente com caixa, e eu não sabia se era com minha filha, se era pra minha filha, e eu perguntava, e meu pai ia lá, e ele teve uma hora que foi, voltou com cabeça baixa. Foi horrível, gente, foi horrível, ninguém falava nada. Ninguém dava nenhuma, nem falava o que é que tava acontecendo, porque me tiraram, porque aqueles aparelhos apitaram, não falavam. Daí quase de noite, eu acho, de tardezinha, eu não sabia das horas, eu tava areada. Eu não sei que horas foi aquela que chegou uma médica e disse que ela tinha dado a primeira parada quando me tiraram na primeira vez. A segunda parada quando eu entrei de novo e me tiraram. E antes mesmo que me chamassem, ela deu uma terceira, só que todas as 3 a minha filha tinha resistido. Ela queria ficar, ela queria muito ficar comigo, eu tava vendo o quanto ela queria ficar comigo. Aí ela disse assim, que na última parada cardíaca que ela teve, o coração voltou fraco. Tava batendo muito fraquinho e tinha feito de tudo pro coração dela voltar ao normal. Mas não tava adiantando, todos os recursos estavam sendo usados, só que ela tava com o coração bem fraquinho e nem queria ficar. Com o coração fraquinho, ela tava ali resistindo. E tinham feito todos os recursos, tinham usado tudo que eles tinham para usar, e ela tava sob efeito do último recurso deles. Ela tinha dado uma droga para ela, que se o coração não voltasse, não resistisse, em 30 minutos, nada mais poderia ser feito. Eles tinham que desligar o aparelho e ela tinha que partir. Daí eu fui no banheiro quando ela disse isso. Eu ajoelhei naquele banheiro. Eu pedi a Deus que não fizesse isso comigo. Eu pedi que Ele me levasse, deixasse ela. Eu pedi, pelo amor de tudo na minha vida, meu Deus, deixa a minha filha comigo. Eu implorei, eu orei pela minha filha, pela vida dela. Eu fiz tudo, eu pedi de todas as formas. Quando eu voltei, tava só o meu pai. A minha mãe tinha ido conversar com minha avó.